Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Memara muito bem, começando uma nova Mishnah, um novo Perek. Fala a Mishnah. Notel Adam et beno ve'even be'ado, ve'kalkala ve'even betocha, ve'even betocha. É permitido que uma pessoa carregue uma criança, o filho dele, mesmo que o filho está segurando uma pedra na mão, ou seja, a pedra é mukse, mas se a criança está segurando alguma coisa que é mukse na mão, aqui no caso uma pedra, depois a gente vai ver de outras coisas, mas se o filho está segurando uma pedra na mão, é permitido que eu carregue ele, não é como se eu estivesse carregando a pedra também, certo? Estou carregando a criança está carregando a pedra. Também é permitido que eu pegue uma calcalá. Calcalá é uma cesta, geralmente uma cesta de frutas ou algo do tipo. Veven betochá, com uma pedra dentro dessa cesta, não tem problema. Eu posso pegar uma cesta de frutas, cheio de frutas, com uma pedra lá no meio, não tem problema nenhum. Mesmo que a pedra pior é mukse, aqui eu estou pegando junto com as frutas, a Gemara vai tratar exatamente da situação. O metaltelim trumat mea, ima teorá, veima hulin. Também é permitido, se eu tenho num cesto, trumat mea, trumá teorá e hulin. Trumá tmeá é algo que foi separado de trumá, que é para ser dado para o Cohen, que só o Cohen pode comer. Se a trumá ficou impura, se a trumá tá tmeá, ninguém mais pode comer, não dá para ter proveito mais disso, certo? Não serve para, não é comestível. Porque é uma trumá que ficou impura, não tem como purificar ela. Então, trumá tmeá, a priori, ela é mukse, ela não pode ser movimentada. Mas, se ela estiver junto com trumá terrorá, ela está num cesto junto com trumá pura, ou com hulin, posso movimentar as duas. A Gemara vai determinar exatamente em quais situações. Rabiuda Omer, af malim também do mabe errado mea. Rabiuda ele fala de outro ponto. Rabiuda fala o seguinte: olha, existe algo chamado meduma. O que é meduma? Se eu tenho um cesto de hulin, certo? Um cesto de frutas que são hulin, qualquer um pode comer. E caiu lá uma fruta de truma, a priori, como eu tenho truma misturada com hulin, tudo tem que ser dado para o Cohen, porque cada fruta que está lá, certo? Tinha lá 50 maçãs e caiu mais uma maçã de trumá lá no meio. Eu não sei qual é a maçã de trumá, qual é a maçã de hulin. Eu não posso comer, porque talvez eu estou comendo trumá, e só o Cohen pode comer trumá. Então eu tenho que vender tudo para o Cohen. Faço um acordo com ele, um preço mais barato, mas eu vendo tudo para o Cohen. Porém, se tinha 100 vezes o volume da trumá, ou seja, eu tinha 100 maçãs no meu cesto, e caiu lá uma maçã de trumá, sim, isso daqui é chamado medumá. Medumá significa que está lá misturado hulin com trumá. O que eu faço nessa situação? Durante a semana, normalmente, o que eu faço? Eu posso tirar uma fruta qualquer e falar, olha, se essa fruta era fruta de trumá, ótimo. Se não, a kedushá da trumá eu passo ela para cá. E acabou por aí, tá liberado, certo? Uma que eu tiro, eu considero ela como se ela fosse a trumá e tá tudo liberado. Fala, Rabiuda, não tem problema fazer isso no Shabat. Mesmo que a priori esse é um tipo de conserto, certo? Porque enquanto tá misturado, enquanto eu tenho lá 101 frutas, eu não posso comer porque uma delas é trumá, então eu preciso tirar uma para liberar as outras 100. Mesmo que eu estou fazendo isso no Shabat, é permitido, porque não é exatamente um conserto, tá bom? A Gemara vai explicar exatamente, vai explicar melhor a questão. Porque a ideia seria que, olha, do jeito que tá, eu não posso comer, na hora que eu tiro uma, o resto fica liberado. Então eu transformei algo de não comestível em comestível. Então meio que consertei as frutas. Fala Rabiuda que aqui nesse caso não tem problema, na Gemara a gente vai ver por quê. Amarava, falarava, se a pessoa pegou uma criança, certo? Uma criança normal, criança viva, com um bolsinho de moedas no pescoço, é Hayav Mishum Kis. Pela criança eu não sou Hayav, pela criança não sou Hayav Korban de ter tirado ela para a rua, certo? De ter carregado ela na rua, mas com relação ao Kis, o saquinho, o bolsinho que a criança está carregando no pescoço, é considerado como se eu estivesse carregando. A gente já vai perguntar, que a nossa Mishnah falou que eu posso tirar uma criança, posso carregar uma criança na rua segurando uma pedra. Então, qual a diferença? Por que segurando uma pedra eu posso, segurando um bolsinho de moedas eu não posso? De qualquer jeito, o Rava falou que se eu peguei uma criança no colo na rua, carreguei ela na rua e ela tem um bolsinho no pescoço, pela criança não sou Hayav Korban, não fiz uma proibição da Torá, mas pelo bolsinho que tá no pescoço dela, é considerado como se eu tivesse carregado isso na rua. Tinok met vekistalui lo betzavaró patur. Porém, se a criança não era uma criança viva, certo? Era um defunto, e estava com o kis, carregando também aqui, carregando esse bolsinho, eu sou
patur. Assim Rava falou, e agora a Gemara vai explicar o que ele quis dizer. Tinok chai vekistalui lo betzavaro, se a criança está viva com o bolsinho no pescoço, chayav mishum ki, se eu sou chayav, eu transgredi o Shabat com relação ao bolsinho, carreguei. Pergunta a Gemara, veli chayav na mishum tinok, porque só sobre o bolsinho, a criança também, carreguei uma criança na rua, deveria ser chayav korban, deveria ser uma proibição da Torá, carreguei uma criança na rua, porque Rava falou que sobre a criança eu não sou chayav korban, não fiz uma proibição da Torá. Responde a Gemara, Rava que Rabi Natan svira lei damar chai nose etatzmo. Rava sober como Rabi Natan. Rabi Natan diz o seguinte, ele diz uma frase que chai nose etatzmo. Alguém vivo, ele meio que se carrega. Certo? Alguém que ele está vivo, ele carrega parte do peso próprio dele. Digamos assim, na teoria, uma criança... O corpo de uma criança pesa 50 quilos, pesa 10 quilos, se a criança está viva, só pesa 9, porque a própria criança carrega parte de si mesma, digamos assim. Então, de acordo com o Rabi Natan, uma pessoa que carrega uma criança no colo na rua, é como se a pessoa e a criança estivessem segurando ela, porque a própria criança, de certa forma, se carrega, se levanta. Certo? Isso às vezes dá para sentir isso com uma criança que adormece. Tem uma criança no colo que ela adormece, fica um pouquinho mais pesado, você sente que ela está mais em cima de você. Então, de acordo com o Rabi Natan, uma pessoa que carrega uma criança no colo, a pessoa e a criança estão juntos carregando essa criança, e a gente viu lá atrás, no começo da Masechet, que quando duas pessoas fazem uma melachá juntos, não é proibido pela Torá. Só é proibido fazer uma melachá sozinho, mas duas pessoas fazendo uma melachá juntos é derabanan. Por isso, uma pessoa, um adulto carregou uma criança na rua, ele não fez uma proibição da Torá. Então, com relação à criança, é patur de korban. É proibido derabanan, mas não é patur de korban. Não traz korban, é proibido derabanan. Porém, com relação ao bolsinho, está escrito que eu sou chayav. Pergunta a Gemara, velivatel kis legabei tinok. Agora, tá bom que pela criança eu sou patur, por quê? Porque a criança se segura, ela se carrega. Mas pelo bolsinho que está no pescoço da criança, porque eu sou chayav. A priori é como se fosse parte da criança. Milotna, será que a gente não encontra na Mishnah? Tem uma outra Mishnah que diz o seguinte, etachai bamita patur afalamita, shamitat felalo. Tem uma Mishnah que diz que se eu peguei uma pessoa que estava deitada na cama, levei a pessoa para fora de casa, certo? Eu carreguei a pessoa na cama para fora de casa, sobre a pessoa eu sou patur, certo? Sobre a pessoa eu sou patur, por quê? Porque, de novo, como Rabi Natan, eu carreguei uma pessoa para fora de casa, é como se a própria pessoa também tivesse se carregado, a gente fez os dois juntos, mas a cama fui só eu que carreguei. Mesmo assim, sobre a cama eu sou patur, por quê? Porque a cama ela é anulada perante a pessoa, ela é secundária à pessoa. Então, do mesmo jeito que sobre a cama eu sou patur, assim também sobre a cama, do mesmo jeito que sobre a pessoa eu sou patur, assim também sobre a cama eu sou patur. Então, pergunta a Gemara, qual a diferença do caso da criança? Por que no caso da criança se diz que sobre a criança eu sou patur, mas sobre o bolsinho eu sou chayav? Se com relação com a pessoa na cama foi dito que sobre a pessoa e sobre a cama eu sou patur, porque a cama é parte da pessoa, digamos assim. Ela se anula perante a pessoa. Então, mesmo o din da pessoa que é patur também vale para a cama. Qual a diferença da criança com o bolsinho? Responde a Gemara, amita legabei chai mevat lelei. Kis legabei tinok lo mevat lelei. Fala que é diferente. A cama, uma pessoa que está deitada na cama, é a cama dele. Ninguém vai tirar ele da cama e falar, sai dessa cama, deixa eu deitar. É a cama dele. A cama se tornou parte da pessoa, digamos assim. Ela está anulada perante a pessoa. Mas uma criança com um bolsinho de moedas no pescoço, ninguém abre mão do bolsinho de moedas. Certo? Você colocou para a criança brincar, para a criança carregar, mas em algum momento você vai chegar para a criança e falar, olha, me dá o bolsinho, me dá a bolsinha, me dá as moedas. Não vira parte dele. Então, sobre a criança eu sou patur e sobre as moedas eu sou chayav. Outra coisa que Rava falou, tinok met vekistalor betzavaro patur. Se a criança está falecida, certo? Se é o corpo da criança só falecida, eu sou patur tanto pela criança quanto pelo bolsinho. Pergunta tinok, porque eu não sou chayav pela criança? A priori, eu peguei uma criança, carreguei, levei ela para fora, carreguei ela na rua, é um peso, deveria ser chayav. Responde a Gemara, Rava que Rabi Shimon tzviralei, damar kol melechashen tchalangufa patur alea. Rava segue a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon diz que Kol melachá sheinat tzricha legufá patur alea. Sempre que eu faço uma melachá, que eu não preciso da consequência dela, ou seja, eu não ganho nada
com essa melachá que eu fiz, eu não produzi algo positivo, eu não gerei nada, não tenho nada de útil que saiu dessa melachá, eu sou patur. Aqui também, alguém que carregou uma criança para fora de casa, uma criança foi carregada na rua, uma criança falecida, não tem utilidade nenhuma. Uma criança viva, eu seria real, porque eu quero levar ela para casa. Eu tenho utilidade no lugar para onde eu estou levando a criança. Mas essa criança aqui, o corpo da criança falecida, não tem utilidade nenhuma. Então, é uma melachá, certo? A priori, eu fiz uma melachá que no Shabat seria proibido de carregar na rua, mas já que eu não preciso da consequência dela, não tem utilidade nenhuma na consequência dessa melachá, eu não sou hayav de korban. Então, Rava segue a opinião de Rabi Shimon. Tanan, pergunta a Gemara, está escrito o seguinte na Mishnah: Notel adam et beno ve'even beyado. Está escrito na Mishnah que eu posso pegar uma criança carregando uma pedra. Rava falou que é proibido, que eu sou hayav sobre a pedra. Aqui, sobre o bolsinho. Aqui está escrito que uma pessoa pode carregar uma criança com a pedra, ou seja, a pedra se anula perante a criança. Por que você falou que o bolsinho não se anula perante a criança? E eu não posso carregar, mas a criança com a pedra sim. Amrei da Bereminai, explicar no Bereminai, Betinok Sheshlo Gaguim Alaviv. Está se tratando de uma criança que está chorando, certo? A criança está esperneando, sofrendo muito, está chorando, ela precisa do colo do pai, ela precisa que o pai pegue ela. Então, com relação a esse caso, realmente, a verdade é que eu não poderia fazer isso. Do mesmo jeito que quando eu levo uma criança na rua com um bolsinho no pescoço, é como se eu estivesse carregando o bolsinho, mesmo que ele está preso no pescoço da criança, é como se eu estivesse carregando, eu sou hayav. Assim também, uma criança segurando uma pedra, eu não deveria poder carregar essa criança, porque a pedra é mukse, e é como se eu tivesse carregando a pedra. Então, porque aqui sim foi liberado pegar a criança com a pedra, eu estou carregando o mukse, porque está se tratando de uma criança que ela está chorando, está esperneando por causa do pai, ela quer o colo do pai, e já que ela quer muito o colo do pai, é considerado como se ela estivesse doente por causa disso, certo? O choro da criança, o sofrimento da criança transforma ela em rolê. Rolê shen mossakaná, não tem perigo de vida aqui, mas um tipo de rolê. E por isso, nesse caso, foi permitido movimentar o mukse. Então, geralmente é considerado quando a criança tem uma coisa na mão e eu carrego a criança, é como se eu carregasse o que ela tem na mão. Mas aqui, que a criança está chorando muito, foi permitido carregar ela segurando a pedra, certo? É um heter. Geralmente seria proibido, mas aqui foi permitido pela situação da criança. E aí, pergunta a Gemara, se for assim... Maiari Evena Filodinar Nami, pergunta, se for assim, se realmente eu posso pegar a criança no colo carregando uma pedra, porque é uma criança que está sofrendo, está chorando, então foi permitido aqui, mesmo que é mukse a priori, mesmo que quando eu carrego a criança é como se eu estivesse carregando a pedra, é como se eu estivesse movimentando a mukse, mesmo assim foi permitido pela situação da criança, então nada fica pedra, não só uma pedra, mesmo que a criança está com uma moeda na mão, deveria ser permitido, mas a gente encontra que não. Alama Marava, porque Rava falou, Loshanu Eleven, Avaldinar Asur, porque Rava falou que a Mishnah que liberou carregar essa criança com uma pedra na mão, é só se for uma pedra, mas se for um dinar, se for uma moeda que vale bastante, é proibido. Qual a diferença? Se foi permitido carregar mukse pela situação da criança, então não faz diferença se é uma pedra ou se é uma moeda. Responde a Gemara, Eveni nafla lá, lo ate avô leatui, dinari nafal ate avô leatui. Fala a Gemara o seguinte, é diferente por quê? É diferente porque se cair a pedra, o pai não vai pegar, certo? O pai está com a criança no colo. Liberaram carregar a criança, mesmo que ela está com uma pedra na mão, mesmo que eu estou movimentando o mukse. Pedra, a criança está sofrendo, é permitido. Se a pedra cair, o pai não vai fazer nada. Mas se a criança deixar essa moeda de um dinar cair, que é uma moeda valiosa, o pai vai pegar ela do chão. Vai esquecer que é Shabat no momento e vai acabar pegando ela do chão. Então, nesse caso, foi proibido. Mesmo que eu deveria permitir pelo lado de mukse, pelo lado de carregar a criança que está com mukse na mão, mesmo assim, já que existe o risco de que se a pedra cair, o pai vai acabar pegando. Então, é proibido carregar nessa situação. Então, se, por exemplo, a criança está com um brinquedinho que é mukse no Shabat, posso pegar ela no colo, porque se o brinquedo cair, não vou fazer nada. Mas se a criança pegou meu celular no meio do Shabat, e agora eu quero pegar a criança no colo, se ela deixar cair o celular, não vou nem pensar duas vezes, vou pegar o celular do chão. Então, nesse caso, não vai poder levantar a criança. Só se ela tirar o celular. Bom,
Tana que batei de Rava, tem uma braita que apoia o que Rava falou. Amotzi kelav mekupalim. Alguém que carrega para fora de casa roupas dobradas, não vestindo, dobradas. O munachim aktefon no ombro, certo? Colocou elas no ombro, numa trouxa. Vesandalav etabeado. Ou carregando sapato e anéis na mão dele, chayav. É chayav de korban, ele Hilel Shabbat, certo? Ele carregou para fora de casa roupas e sapatos e moeda e anéis na mão dele, não vestindo. Vem Miami Lubash, vem Patur. Agora, se ele estava vestindo tudo isso, é Patur, sim. Então, eu estou vestindo roupa, eu saí de casa com a roupa no corpo, não é que eu estou carregando essa roupa na rua, eu estou vestindo essa roupa. Então, não tem problema nenhum. A mesma coisa vale para anéis e para sapatos. Amotzi adam vekelav alav vesandalav beraglav vetabotav beadav patur. Alguém que carrega uma pessoa vestindo roupas é patur também, porque as roupas se anulam perante a pessoa. Então, na hora que eu carrego uma pessoa para fora de casa, já que a Chai Nosei Tatzmo, a pessoa é como se ela também se carregasse, então eu e ele juntos o carregamos para fora de casa, eu sou patur também sobre a roupa dele, porque a roupa que está no corpo, a roupa do corpo que a pessoa está vestindo, é anulada perante ele. Porém, se eu carregasse essas coisas por si só, eu seria chayav. Então a gente vê quando a pessoa está vestindo, usando alguma coisa, se torna parte dele e é patur. Mas se eu levar essa coisa por si só, é chayav. Certo? Esse é o que Rava falou lá atrás, também com relação a 3. Foi dito na Mishnah que além da criança, se eu pegar uma cesta cheia de frutas e uma pedra, posso carregar também. Certo? A pedra ela é anulada perante todo o resto que tem lá, eu posso carregar. Pergunta Gmará, eu já falei que é uma cesta cheia de frutas, certo? Mas não está escrito frutas na Mishnah. A priori está escrito um cesto com uma pedra dentro. Posso carregar? Pergunta Gmará, por que eu posso carregar? Areia, pedra é mukse. O cesto ele é base para o mukse. A gente viu uma alahá que diz basis ledavar asur vira proibido. Algo que é base para algo proibido, algo que é base para o mukse se torna ele mesmo mukse. Então, se eu tenho uma cesta com uma pedra dentro dela, a cesta se torna mukse como a pedra. Então, por que eu posso carregar? Aqui está tratando de uma cesta cheia de frutas. Então, eu tenho dentro dessa cesta frutas e uma pedra. As frutas são maiores quantidades, são mais importantes. Então, o cesto não vira mukse. Eu posso carregar. Pergunta a Gmará, pergunta a Gmará o seguinte, olha, tá bom que a pedra não transforma o cesto em mukse, porque tem lá frutas. Mas o que eu posso fazer? Posso virar o cesto, derrubar todas as frutas junto com a pedra, devolver as frutas para o cesto e ir embora. Por que você me liberou carregar o cesto com as frutas e a pedra, se eu consigo tirar a pedra, viro o cesto, deixo o mukse lá, pego as frutas e vou embora? Então, por que foi liberado movimentar o mukse se não tem necessidade? Se eu tenho um jeito de tirar ele daqui? Fala Gmará, que Rabi Ilai Amarav, como Rabi Ilai falou em nome de Rav, Beperot Amitanfim, Achanami Beperot Amitanfim. Logo em seguida a gente vai ver onde Rav falou isso exatamente, mas de qualquer jeito Rav fala que a Mishnah está tratando sobre frutas que vão sujar se eu jogar no chão. Se eu deixar essas frutas caírem no chão, vão sujar, vão pisar, vai estragar. Então, nesse caso, tá bom que na teoria eu poderia jogar as frutas no chão, tirar, deixar a pedra fora e colocar as frutas de volta, mas vai estragar. Então, já que vai estragar as frutas, foi permitido movimentar elas junto com a pedra. Pergunta Gmará, fala, tá bom, não precisa jogar todas as frutas no chão, junto com a pedra e pegar as frutas de volta, porque vai estragar. Mas dá uma chacoalhada no cesto para cair só a pedra, sem as frutas. Amarav Rebarash, Amarav, Vacha Bekalkalá Pchuta, Skinan Devin, Gufa Nassid Dofen La Kalkalá. Fala Gmará, não, o que está se tratando aqui é um pouquinho diferente. Está se tratando de um cesto que tinha um buraco. Era um cesto de frutas que tinha um buraco e alguém colocou lá uma pedra para tampar esse buraco. Então, a verdade é que essa pedra não é mukse, ela se tornou parte do cesto. Quando ela se tornou parte do cesto, ela própria não é mukse. Por isso é permitido movimentar dessa forma. Ponto. Seguindo em frente. Foi dito na Mishnah, metaltelim trumá. Foi dito na Mishnah que eu posso movimentar uma trumá que está impura junto com uma trumá que está pura, certo? Eu posso carregar as duas juntas. Mesmo que a trumá impura,
ela não serve para nada, ela é mukse, junto com a trumá pura, posso movimentar. Amar Rav Hizda, fala Rav Hizda, loshano, isso que foi dito na Mishnah que é permitido, só é permitido quando ela sheteorá lemata, utmeá lemala. Aval teorá lemala, utmeá lemata, shaki lele teorá, vechave lele tmeá. Fala Rav Hizda, isso que foi permitido carregar as duas juntas é quando a pura está embaixo e a impura está em cima, que eu não tenho como tirar de cima, eu carrego tudo junto. Mas se a trumá pura estiver em cima e a trumá impura está embaixo, então eu posso pegar a trumá pura e seguir em frente e ir embora. Deixo a impura no lugar. Ou seja, isso que é permitido movimentar a impura junto com a pura é quando eu não consigo separar elas, é quando eu não consigo pegar só as puras, quando as puras estão embaixo. Mas se a trumá tmeá estiver embaixo e a teorá em cima, eu posso pegar a teorá e ir embora. Pergunta a Gemara, teorá lemata, nami lixadin rovelin ketinhu. Fala a Gemara, olha, mesmo quando a teorá está embaixo, é o que a gente perguntou antes com relação às frutas e a pedra, mesmo quando a teorá está embaixo, posso jogar tudo e pegar só as teorot. Porque foi liberado movimentar tudo, jogo as frutas puras e deixo as impuras lá no chão. Aqui, a maravilha é perota mitanfimas, que está se tratando de frutas que se eu jogar no chão vai sujar, vai estragar. Então, para evitar esse prejuízo, foi permitido carregar as impuras junto com a pura. De novo, no caso em que as puras, as teorot estão embaixo, tmeot estão em cima, não tem como jogar tudo e ficar só com as teorot, então foi liberado carregar tudo. Veitve. Pergunta a Gemara, está escrito o seguinte: Metaltelim trumat mea ima teorá veima hulin. Está escrito na Braita o seguinte: eu posso movimentar uma trumat mea junto com trumat teorá ou junto com hulin, certo? De qualquer situação eu posso movimentar juntas. Benche teorá lemala ou tmea lemata, benche tmea lemala ou teorá lemata. Porém, está escrito na Braita que isso que eu posso movimentar a trumá impura junto com a pura em qualquer situação. Não importa qual está em cima, qual está embaixo, nos dois casos é permitido. Tiúta de Rav Hizda. Isso daqui é uma pergunta para Rav Hizda. Rav Hizda falou que eu só posso movimentar a impura, a tmeá, junto com a teorá, quando a tmeá está em cima, e eu não tenho como tirar ela. Mas aqui nessa braita parece que os dois são permitidos. Tanto faz se a teorá está em cima da tmeá, ou a tmeá em cima da teorá, posso carregar tudo. Como Rav Hizda vai explicar essa braita? Amar lecha Rav Hizda, matnitin letzorech gufo, braita letzorech mekomo. Fala Rav Hizda o seguinte, olha, a nossa Mishnah, que eu te disse que eu só posso carregar a tmeá junto com a teorá quando a tmeá está em cima, está se tratando que é letzorech gufo, ou seja, eu preciso das frutas que estão embaixo, eu quero comer elas, eu preciso delas, então eu posso levar tudo junto, não tem problema nenhum. Só quando a impura está em cima, eu posso levar tudo junto, senão eu tenho que pegar só as teorot. A Braita que disse que mesmo quando a trumá tmeá está embaixo, eu posso carregar tudo junto, está se tratando que eu quero carregar daqui não para comer as frutas, e sim porque eu preciso do lugar. Ou seja, não é que eu preciso das frutas, eu preciso do lugar onde elas estão. Então, se eu tirar só as teorot, se eu pegar só as frutas que estão puras do cesto e levá-las embora, ainda assim, o lugar que eu preciso está ocupado pelas frutas tmeot. Então, nesse caso, a trumá tmeá, eu preciso tirar. Já que eu preciso do lugar, então eu posso tirar tudo junto, independente da situação. Então, se a minha meta são as frutas, se eu quero comer essas frutas, eu preciso delas para comer, então quando as teorot estão em cima, pego as frutas que eu quero comer e como, levo embora, deixo as impuras no lugar. Mas a Braita que permitiu carregar em qualquer situação, não importa qual está em cima, qual está embaixo, é num caso em que eu preciso do lugar onde elas estão. O cesto de frutas está ocupando o lugar que eu preciso. Então, nesse caso, mesmo que as teorot estejam em cima, se eu pegar as teorot e tirar de lá, ainda assim o cesto vai continuar no lugar, eu não vou conseguir usar. Então, nesse caso, é permitido eu tirar tudo. Ponto. Pergunta a Gemara, a mais do que Rav Hizda leu com matintin letzorech gufo. Fala, olha, Rav Hizda que veio e falou sobre a nossa Mishnah, que está se tratando que as teorot estão embaixo e as tmeot estão em cima, e só por isso eu posso carregar tudo junto. Mas se fosse a teorá em cima e a tmeá embaixo, eu deveria pegar só as frutas, porque está tratando num caso em que eu quero as frutas e não o lugar. Por que Rav Hizda se esforçou tanto para explicar a Mishnah num caso em que eu preciso das frutas e não do lugar? Deixa a Mishnah que disse que eu posso carregar a tmeá e a teorá, deixa a Mishnah num caso em que eu quero o lugar.
e tanto faz qual está em cima, qual está embaixo. Por que explicar justamente que é só quando a Teorá está em cima e a Tumeá embaixo, porque eu preciso das frutas? Fala que em qualquer caso, em qualquer situação, não importa qual está em cima, qual está embaixo, se eu preciso do lugar, eu posso tirar tudo. Uma explicação muito mais simples para a Mishnah. A Mishnah está acertando em todos os casos, tanto faz se a Teorá está em cima ou está embaixo, posso carregar as duas juntas, porque eu preciso do lugar. A nossa Mishnah só falou que eu posso carregar a Tmeá com a Teorá. A priori, como eu explicaria a Mishnah? Quando eu preciso do lugar, posso levar tudo embora. E Rav Hizda veio e falou, não, está se tratando só quando a Teorá está embaixo. Mas se a Teorá estiver em cima, levo só a Teorá. Por quê? Fala que eu preciso do lugar e é tudo liberado. Então, por que Rav Hizda se esforçou tanto para explicar dessa forma? Amarava matindin kevatei daika. Fala, porque da linguagem da Mishnah parece como Rav Hizda falou. Por quê? Dekatana e Seifa, está escrito no fim da Mishnah, Maot she'alakar, na próxima Mishnah está escrito o seguinte, Maot she'alakar, se eu tenho moedas em cima do meu travesseiro, esqueci lá moedas em cima do travesseiro, agora eu quero deitar para dormir, eu posso chacoalhar o travesseiro e as moedas caem sozinhas. As moedas caem no chão. Isso que eu posso movimentar o meu travesseiro para as moedas caírem para eu poder deitar, é só quando eu quero deitar no travesseiro que eu preciso fazer isso. Mas se eu quiser o lugar onde está o travesseiro, se eu quero liberar a cama, então eu posso levar o travesseiro para outro lugar com as moedas em cima, para liberar a cama. Ou seja, a Mishnah no fim dela está se tratando, a Mishnah no fim, que disse para chacoalhar o travesseiro e as moedas caírem, em vez de levar o travesseiro embora, está se tratando um caso em que eu quero usar o próprio travesseiro, e não o lugar dele. O Midesei Faletzorech Gufo, se o fim da Mishnah está tratando um caso em que eu preciso do lugar do travesseiro, então, desculpa, não, eu preciso do travesseiro em si, não do lugar dele, então a reixa das frutas está tratando que eu preciso da fruta em si, e não do lugar das frutas. Então, igual a seifa é um caso em que eu preciso da própria coisa, do próprio travesseiro, para deitar em cima, assim também as frutas, eu preciso da própria fruta. Já que eu preciso das próprias frutas, da própria trumá, eu só posso movimentar tudo junto quando a teorá estiver embaixo e não em cima, porque se a teorá está em cima, eu posso pegar a teorá e ir embora. Mas realmente, se eu precisasse do lugar, eu poderia levar tudo embora em qualquer situação, independente de qual está em cima, qual está embaixo. Paramos por aqui.